Olá, olá! Voltamos aqui ao nosso quadro tão querido, mas um pouco esquecido, porque tem muito tempo que eu não faço, o nosso Vida de Leitor. Hoje com Hemingway e o seu Velho e o Mar. Um livro muito pequenininho e que a gente vai falar dessa pérola, esse livro fantástico. Vem comigo no Vida de Leitor. Hoje vamos falar de O Velho e o Mar, uma pérola, um livro fantástico do Ernest Hemingway. Então, como se você já acompanha algum vídeo aqui de livros, eu não gosto muito de falar quando foi produzido, a época, qual era o contexto. Considero o livro como obra de arte e vou analisar a obra de arte como uma criança que olha uma obra de arte, não sabe nada do contexto da obra e se encanta com a obra. Eu acho que essa é a verdadeira forma da gente se conectar com a obra, porque quando entra nessa, foi escrito tal data, não sei o que, fica muito intelectual e menos emocional. E uma obra tem que te tocar pela emoção, beleza? Já fazendo esse contexto, quero falar, gente, é um livro muito pequenininho, tá vendo? Fininho. É um livro que nessa minha edição tem 126 páginas, mas é um livro com gravuras, com imagens. Então, a gente tem uma página, por exemplo, só de imagem, etc. Então, é um livro muito rápido de ler e extremamente impactante. Um livro que me marcou muito, principalmente porque eu fiz a relação dele com outro livro que eu li recentemente, que é a Odisseia, de Homero, fazendo uma conexão com os dois. Mas eu quero falar propriamente do Velho e o Mar, e no próximo, quando falar da Odisseia, talvez eu faça um vídeo juntando os dois, né? Pode ser uma coisa interessante, mas vamos lá, falar do Velho e o Mar. Então, o Velho e o Mar o próprio título diz, é um velho chamado Santiago, que vai para o mar. Ele está muitos dias sem pescar um peixe e continua indo para o mar. Então, ele tem uma relação linda de amizade com um garoto. E esse garoto, em geral, ia para o mar pescar com ele, mas por ele estar tanto tempo sem pescar nada, os pais do garoto falam, sai desse barco aí, que esse barco não está dando nada, e bota o garoto em outro barco. Mas ele continua, e o garoto continua nesse nível de amizade, querendo apoiar ele, querendo ajudar ele nesse processo, e ele vai para o mar. Ele vai para o mar e acaba pescando um peixe muito grande, muito forte, que não dá nem no barco dele. Ele fica lutando dias e dias sozinho no mar com esse peixe. E não quero dar spoiler em relação ao final, mas o cerne da questão é a luta dele com o peixe e talvez uma vitória, talvez uma derrota. Como é que a gente analisa isso? Só você lendo é que vai poder dizer. Então, um livro muito marcante, que o cerne, o debate principal do livro é sobre a força do ser humano, vantagens e desvantagens de ser muito forte do ponto de vista de força de vontade, certo? De conseguir executar aquilo que foi planejado, pensado e não desistir. Então, vantagens e desvantagens disso. Então, o livro é extremamente poético, bonito. E eu quero trazer, como sempre trago aqui, um canal que traz os trechos do livro, hein? Esse canal é diferenciado, viu? E por que um canal de comunicação oral fala de livros? Porque os livros são essenciais para que você se comunique com mais qualidade. Então, eu sempre vou falar de livros e vou estimular você a ser um leitor e ter uma vida de leitor, assim como eu procuro ter, beleza? Então vamos lá, trazer os trechos do livro, os trechos maravilhosos desse livro fantástico, como eu disse aqui. Vou trazer alguns trechos aqui para poder conversar com vocês. Olha aí, o primeiro que eu trago é melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem. Então, se a sorte me sorrir, estou preparado. Muito bom, hein? Que é até debatido muitas vezes hoje em dia sobre preparação e sorte, etc. Sempre tem esse debate interessante e o velho Santiago já traz isso para nós. E aí tem um momento que ele fala assim, tentou não pensar, apenas aguentar. E de fato, às vezes, nosso pensamento é que faz com que a gente não aguente, já percebeu? A gente pensa demais e a nossa mente atrapalha que a gente aguente com resistência às dificuldades.
E é muito bonito que ele começa a desenvolver um diálogo com o peixe, ele sozinho no mar, e ele começa a conversar com o peixe. Tem um momento que ele fala assim: peixe, não o largo enquanto viver. Então mostra muito dessa força, que foi uma vantagem, mas que pode ter sido também um problema para ele. Então vamos lá, outra fala dele interessante. Gostaria de poder alimentar o peixe, pensou. É como se fosse meu irmão. Então olha que interessante. Mas tenho que matá-lo e ganhar forças para fazê-lo. É bem interessante porque ele desenvolve uma relação muito poética, muito filosófica com aquele ser que está no mar, não de raiva, não de enfrentamento. Então acaba virando uma guerra muito interna mesmo, de Santiago com ele mesmo, com as fraquezas, com as debilidades humanas, com as fragilidades do próprio corpo físico, e não contra o peixe. E quando a gente vai olhar todos os grandes lutadores, os grandes heróis, tem muito mais essa luta interna do que propriamente uma luta externa. O oponente exterior é só um estímulo para você superar uma dificuldade interior. Então, a gente viveu no ano de 2020, que está se findando agora, um ano de muita dificuldade exterior. Mas entenda que essas batalhas exteriores são para a gente fortalecer as lutas internas e superar dificuldades internas que são muito poderosas e muito maiores até do que as batalhas externas. E aí ele fala assim, olha que poético, que visão poética em relação à natureza. O homem não vale lá muito comparado aos grandes pássaros e animais. Eu, por mim, gostaria muito mais de ser aquele peixe lá embaixo, na escuridão do mar. Claro que aí também, depois de dias puxando um peixe e lutando contra esse peixe, sozinho no mar, claro que há também uma certa divagação meio surrealista em relação à natureza, mas é muito bonito a gente ver esse trecho. Vamos lá, outro trecho interessante. Ele fala, ele olha para a mão dele, que já estava bem desgastada, ele coloca um pouco no mar a mão para curar um pouco dos ferimentos, e ele fala assim, ele olha para a mãe e fala assim, não está em muito mau estado, e a dor não tem importância para o homem. Olha que frase importante, que frase relevante, que frase forte. A dor não tem importância para o homem. Ou seja, se você age, e isso é muito filosófico, porque quando a gente pega os ensinamentos budistas, ele lida muito com essa questão. Se você age fugindo da dor ou em busca do prazer, essas duas ações vão te causar mais dor, vão te causar mais sofrimento. Então, uma dor em busca do prazer, uma ação em busca do prazer ou uma ação por fuga da dor, qualquer das duas vai lhe causar muito sofrimento. E o velho Santiago já traz isso para a gente aqui também. E ele traz, mais uma vez, o velho sabia que o tubarão estava bem morto, mas o tubarão, ele mesmo, não queria acreditar. Que lindo isso, hein? Que poético essa passagem. E ele fala em um determinado momento, mas o homem não foi feito para a derrota. O homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Olha que bonito. E mostra muito da característica do próprio Santiago, do próprio velho Santiago. E tem um momento que ele começa a questionar que ele devia ter trazido uma pedra, devia ter trazido outra coisa. Aí ele tem um momento que ele para essa divagação e fala assim, sim, você devia ter trazido muitas coisas, pensou, mas não as trouxe, velho. Agora não é o momento de pensar naquilo que você não tem. Pense antes no que pode fazer com aquilo que tem. E aí, que lição de vida, hein? Quantas vezes a gente reclama daquilo que a gente não tem e a gente não olha para o lado e vê o que já tem e luta com o que a gente já tem? Que lição de vida. E o último trecho que eu quero trazer para vocês, olha que trecho maravilhoso. Ele fala assim, eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil. E o que me venceu? Pensou ele. Nada, disse em voz alta. Fui longe demais. Caramba! E isso eu acho que é o resumo desse livro. Como eu falei, um debate entre a força extrema e como eu trouxe no início falando de Ulisses da Odisseia, que é propriamente, Ulisses é o herói da inteligência. Então,
como a força, no caso de Santiago, extrema, sem tanto discernimento, reflexão, pode às vezes ser danosa. Às vezes a gente pode ganhar e perder ao mesmo tempo. Então, essa reflexão que eu quero trazer, não deixem de ler. Um livro muito rápido de ler, fantástico, super impactante, que se você trouxer para o seu coração e refletir, provavelmente vai fazer um crescimento da sua alma, uma expansão da sua mente. E como diria nosso querido Einstein, uma mente que se expande nunca mais vai voltar ao seu tamanho original. Então, gostou? Curta, compartilhe, comente. Gostei muito de sua participação. Siga o canal que a gente vai estar lançando sempre vídeos novos aqui de livros e vídeos falando de comunicação oral. Até a próxima, vamos embora e tchau, tchau.